Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui nesta igreja tão querida, dedicada a São Paulo Apóstolo, e tantos outros irmãos e irmãs nossos que rezam conosco através das redes sociais. Parece que foi outro dia mesmo que nós estávamos aqui reunidos, celebrando a festa do apóstolo Paulo. Mesmo com a pandemia, o tempo passa muito rápido. Por isso nós devemos viver intensamente, não ficar adiando a nossa participação, as nossas iniciativas. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem. Deve ser o lema da nossa vida. Este ano é um ano muito especial para a igreja, porque pela primeira vez o Papa fez uma convocação do mundo inteiro para que as pessoas deem sugestões a respeito da missão da igreja, do trabalho missionário da igreja. 2021, 2022 e 2023. É um período sinodal. A palavra sínodos significa juntos no caminho, né? Sino é juntos e odus é caminho em grego. Então quer dizer, caminhar juntos. Na igreja ninguém caminha isolado. Uma estrela brilhando no céu, ela tem a sua beleza, mas um céu estrelado é incomparável. Assim também as nossas comunidades. Uma comunidade que uma ou duas pessoas se dedicam muito, tem a sua beleza. Mas uma comunidade onde todo mundo procura se dedicar e participar, é muito mais bonito. Nós somos uma igreja sinodal, que deve caminhar juntos. Hoje mesmo Viçosa viveu essa experiência tão bonita da ordenação episcopal de Dom Lauro Sérgio Versiano Barbosa. E o que é a missão do bispo? É fazer parte de um colégio de bispos para trabalhar juntos na ação evangelizadora. Que está junto também esse colégio dos bispos com os padres, com os diáconos, com as religiosas, com os leigos e leigas. É uma comunhão, é uma união importante que deve acontecer. O Papa Francisco escolheu 3 palavras para orientar esse período em que a gente quer escutar bem mesmo o que nós devemos fazer para evangelizar com eficiência. A primeira palavra que ele escolheu é participação. Sobretudo nessa pandemia, às vezes a gente fica só em casa assistindo, a gente acha que já está bom. Não é que não esteja bom, mas é bom participar efetivamente, presencialmente, né? Então o Papa chama a gente a participação na vida da igreja, na vida da sociedade, na formação dos filhos, das filhas, né? Ter um espírito de participação. Igreja é participação. A outra palavra que o Papa escolheu, além de participação, é comunhão. A gente trabalhar unidos, porque desunidos não dá certo o resultado. Quando a gente se une, os resultados acontecem. É a soma dos esforços conjuntos que vão produzir os melhores resultados. Então, participação, comunhão. Mas não basta a gente ir participar, não basta a gente viver unido. A terceira palavra que o Papa Francisco indicou é a missão. Nós temos um papel missionário. É muito importante a gente ter essa consciência. A gente não sabe calcular o bem que a gente faz quando a gente faz o bem para as pessoas. Cada um de nós tem essa tarefa pelo nosso batismo. Então, que esse período sinodal ajude a gente a construir essa vida de comunhão na nossa família, de participação na vida da nossa família e de missão. Não pensar que na nossa família a missão fosse só do pai ou da mãe, ou de um ou outro irmão, mas a missão é de todos, em conjunto, em comunhão. E é uma missão que não fica só dentro da família. Não adianta nada a gente proteger só a nossa família. Começa com a proteção da nossa família, mas tem que rever muita coisa na sociedade para que não perturbe também a harmonia e a paz na nossa família. Nós temos o grande exemplo do apóstolo Paulo, porque para a gente viver essa participação, essa comunhão e essa missão, a gente tem que ter espírito de humildade e de entrega, sem desistir. É o que o apóstolo Paulo fez. Ele trabalhou intensamente. A Bíblia descreve 3 vezes a conversão dele. É um verdadeiro milagre o que aconteceu com ele. Porque
porque ele dedicava a sua vida para Deus na prática religiosa que ele acreditava. Mas Jesus foi ao encontro dele no caminho de Damasco, ele cai do cavalo e o sacerdote Ananias o ajuda a perceber a dimensão do que é aquele encontro com Cristo, naquela queda do cavalo, para que ele recomeçasse uma nova vida. De perseguidor dos cristãos, ele passou a grande evangelizador. Nós já sabemos que depois da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na história, não tem nenhuma outra pessoa que evangelizou tanto igual Paulo evangelizou. E ele não passou fácil, não. Ele enfrentou muitas dificuldades. Em Atenas, ele chegou num ambiente muito exigente, de tal forma que lá naquele Areópago, as pessoas achavam que sabia mais do que Deus, né? Então, o que acontece? Ele foi lá anunciar Jesus lá dentro. E anunciou com coragem o Deus desconhecido. De lá ele foi para Corinto para pregar o Cristo crucificado. Num daqueles lugares que ele estava pregando, ele foi tão perseguido, para eles não matá-lo, ele teve que fugir na muralha da cidade, desceu dentro de um balaio escondido para não ser morto. Enfrentou navegações difíceis, porque as embarcações eram muito precárias. Ele não mediu esforços. E ele deixou esse recado que nós acabamos de ouvir na palavra de Deus, né? Evangelizar é a nossa missão. Ele até diz numa das suas cartas: ai de mim se eu não evangelizar. Que nós tenhamos esse gosto renovado, renovar as nossas forças toda vez. Quando a gente achar que a gente não está dando conta, vamos buscar força em Deus, né? Ele é que é a nossa força, para a gente recomeçar, porque aí os resultados aparecem, porque Deus tem as surpresas dele. Quando parece que tudo está muito ruim, Deus está intervindo e está agindo. Dom Luciano falava com a gente assim: enquanto a gente está matutando na nossa cabeça o que a gente vai fazer, quando a gente está discutindo que iniciativas que a gente vai tomar, Dom Luciano gostava de falar: Deus está agindo. A gente está pensando o que fazer, Deus já está agindo. Misteriosamente, quantas surpresas de Deus acontecem na história, na vida das pessoas. Assim também a nossa comunidade São Paulo Apóstolo é chamada, com toda a nossa paróquia, a renovar as nossas forças. Aqui está a Dora, nossa coordenadora paroquial, Ana Maria, coordenadora aqui da comunidade. Nós estamos com os olhos voltados para as assembleias comunitárias de pastoral que nós precisamos fazer acontecer de modo saudável, porque senão a gente critica os políticos que ficam querendo pegar o resultado das eleições. Um até falou assim que eleição não se ganha, se toma, né? Coisa esquisita, né? Mas nós também às vezes repetimos isso no modelo da nossa comunidade eclesial. A assembleia de eleição, então vamos participar para a gente escolher fulano ou cicrano. Não, não é assim. A missão é de todos nós. Nós vamos colocar algumas pessoas para continuar esse trabalho à frente, mas a missão é de todos nós. Por isso eu pensei numa mensagem para hoje assim: é preciso a gente abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Nossos olhos para a gente ver a realidade, de verdade. Nossos ouvidos para a gente escutar o que está acontecendo. Abrir também o nosso coração para a gente amar as pessoas, perdoar as pessoas. A nossa consciência para a gente permitir que as pessoas exerçam a sua missão. Que não é só eu que tenho a missão para eu fazer sozinho. A minha missão está junto com a missão de cada um de vocês. Assim também os membros todos da comunidade. Que Deus abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que Deus abra o nosso coração, que Deus abra as nossas mãos, para a gente poder agir, né? O São Paulo VI, Papa, ele falava assim: a ousadia dos maus se deve à covardia dos bons. E é isso que acontece. Hoje eu estava vendo uma reportagem em um dos estados do Brasil. Eles querem que tire dos livros tudo que fala de Jesus, até o depois de Cristo, 2022 depois de Cristo, não quer que cite o nome de Jesus hora nenhuma. Aí eles falaram assim: o estado é o estado de São Paulo, então tem que mudar o nome do estado, né? Tem que tirar o São, porque é o apóstolo Paulo. Tirar o nome da cidade. Mas que coisa mais tola, mais boba, não é isso? A gente tem que respeitar as diversas expressões da fé
e saber que Deus vem agir na história. Por meio do seu Filho Jesus, Ele restaurou a humanidade inteira. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele não empurra umas pessoas para fora e puxa outras para perto dele, não. Ele acolhe a todos. Assim também que nós queremos fazer. Então, que essa festa desse ano, nessa pandemia que a gente pensou que tinha acabado e agora está essa cepa aí, mas que ela desapareça, ela está trazendo efeitos menos intensos, mas que ela acabe logo, se Deus quiser, que a gente vai retomando a nossa normalidade. Enquanto isso, com as nossas precauções, nossos cuidados com a nossa saúde dos irmãos e irmãs. A pandemia não acabou, mas ela não vai virar um pandemônio não, né? Porque nós não vamos deixar ela adoecer a gente não. Nós vamos fazer tudo que tiver no nosso alcance para vencer essa provação. Sobretudo auxiliando as pessoas que mais precisam de nós. Vejam bem, uma pandemia tão dolorosa como esta, vem as fortes chuvas, essas tragédias para tanto lugar. Eu achei tão bonito a generosidade, a solidariedade das pessoas. No final dessa semana a gente vai levar para Ponte Nova, por exemplo, as ajudas que chegaram. Até um dos títulos lá é o óbolo da viúva. É aquele pouquinho que é tudo, que é muito, que é significativo, que restaura a esperança nos corações. Então essa semana, se Deus quiser, vamos concretizar esse gesto para ajudar essas pessoas a vencer essa dor terrível de perder tudo. Quantas pessoas, a casa foi embora, foi tudo embora, não é fácil não. Mas Deus é maior e a nossa solidariedade é inspirada na solidariedade do próprio Cristo, que não deixa a gente deixar as pessoas sofrerem isoladamente. Vamos continuar celebrando a nossa fé, implorando as bênçãos do apóstolo Paulo para a nossa comunidade.